Olá, então, voltamos aí para a correção das nossas atividades. Bom, pessoal, a gente estava dando uma olhadinha enquanto estávamos no intervalo, né, que vocês estavam fazendo as atividades, e aí a gente percebeu que ainda está com muito, né, o pessoal está encontrando muita dificuldade, né, para poder acessar o chat, entrar no chat, mas tivemos aí um retorno já de Cujubim, Espigão, então a gente fica muito feliz, tá? E o pessoal que não está conseguindo, mas façam as atividades, que aí a partir do momento que vocês conseguirem, né, a gente vai conversando aí para tirar as dúvidas. Então vamos para a correção dos nossos slides, vamos fazer assim, olha, a professora Dinalva vai ler as questões, né, e depois a gente comenta ali a correção da atividade, tudo bem? Vamos lá. Então, no slide, na primeira questão, professora, por favor, você pode fazer a leitura para a gente? Marque C para as alternativas corretas e E para as erradas. Primeira alternativa. O mundo, para os homens, é o mundo construído socioculturalmente. A construção desse mundo é a história humana. Em momentos diferentes da construção do mundo atual, a comunicação se fez de formas variadas, dadas as condições existentes nos diferentes momentos da história humana. Na medida que o homem precisou de novos... Só um momentinho. Segunda alternativa. Na medida que o homem precisou de novos recursos para viver, surgiram novos desafios. Diante desses desafios, desenvolveu habilidades técnicas e ganhou agilidade para explorar cada vez mais o nosso planeta. Terceira alternativa. As invenções e o uso que se fez e se faz das linguagens e tecnologias de comunicação estão relacionados a certas condições, mas também a ditaduras e imposições ideológico-religiosas. Quarta alternativa. A capacidade humana de falar teria surgido por imitação dos sons da natureza, o canto dos pássaros, barulho da chuva, por exemplo. Assim, homens e mulheres passaram a falar e isso aconteceu há aproximadamente 40 mil anos. Bom, então, pessoal, vocês perceberam que essa primeira questão aí, nos próprios slides, né, que nós preparamos, fazendo ali uma síntese do conteúdo da aula, né, dessa unidade que estudamos. Então, nós tivemos já a resposta de alguns alunos, né, que responderam corretamente, não é isso, professora? Tem mais alguma interação? Por enquanto não, né? Só esses dois. Só Cujubim e Espigão mesmo, isso, professora. Isso. Acredito que os outros polos aqui, pelo tanto de tentativas que aparece aqui pra gente, né, das tentativas, estão com dificuldade também. A gente aqui também está, né? Eu mesma aqui tive que acessar várias vezes porque eu acesso e acabo aqui caindo, né? Não mantendo conectada. Mas nós acreditamos assim, que vocês fizeram aí, porque nos outros encontros, né, vocês estavam sempre presentes, então a gente acredita que vocês fizeram e que não tiveram muita dificuldade, até porque o grupo aí interage bem, os demais polos, né, vocês estão sempre aí muito ligadinhos aqui nas nossas aulas, né. Então vamos à correção dessa primeira questão. Então, toda a alternativa, a primeira e a segunda, né, tá tudo certinho, né, falando da questão do homem ser construído socioculturalmente, né, que nós comentamos bem, frisamos, né, o homem enquanto ser social e tal, que precisou desenvolver aí várias capacidades para construir a sua própria história, né, que está diretamente relacionada com a história do mundo em que vivemos. Na alternativa 2 também, a questão desses novos recursos, né, para que o homem pudesse viver e se transformar a cada dia, né, por conta dos desafios que vêm surgindo, né, e diante dessas transformações, o homem foi ganhando mais habilidade, né, habilidade técnica, né, agilidade para explorar cada vez mais o mundo. Na terceira alternativa, aí sim, aqui que nós temos uma questão aqui que fica errada no sentido de dizer que as invenções e o uso, né, dessas linguagens e das tecnologias da comunicação, elas estão relacionadas a
diferentes condições, né, as necessidades humanas, mas quando diz ditaduras, muito pelo contrário, né, pessoal, não foram imposições de alguém, determinadas por alguém, e sim foram o próprio contexto, né, e as próprias necessidades humanas que fizeram, né, com que o homem fizesse as suas escolhas, né, e essa questão das imposições ideológicas não necessariamente. O homem, como nós comentamos, né, foi através das necessidades, os interesses políticos e econômicos. Lembra a questão da relação ali do homem, né, da escrita com a agricultura. Então, foram essas necessidades políticas, de interação social, de visão de mundo, da maneira como o homem queria interagir socialmente, que fez o homem cada vez mais desenvolver aí as possibilidades de linguagem, tá? Então, essa alternativa era a alternativa errada, não é isso? A última alternativa, né, fala da capacidade humana de falar, né, dá lá a limitação do tempo, né, que ocorreu há aproximadamente 40 mil anos atrás, então ela está toda certinha. Vamos para a questão 2. Professora, quer fazer um comentário antes de apenas parabenizar os alunos lá de Cujubim, que conseguiram enviar a resposta aí da questão 1, correta, né? As duas primeiras corretas, a terceira errada e a última alternativa correta. Quero parabenizar também os outros polos, porque não chegou aqui a resposta de vocês, mas pela participação de vocês nos nossos outros encontros, sabemos que não enviaram resposta hoje apenas por dificuldade de acesso aí no chat. Parabéns a todos. Vamos então à correção da nossa segunda questão. É isso aí. Muito obrigada aí vocês que estão interagindo com a gente, o pessoal que está tentando, viu? Muito obrigada também pela atenção de vocês. Vamos para a segunda questão. Na segunda questão, professora, por favor, você faz a leitura? Questão número 2. Marque a alternativa que completa corretamente o enunciado abaixo. Em um período de 150 anos, grandes descobertas e invenções marcaram o devir humano. A principal descoberta foi como produzi-la e usá-la. Entre as invenções relacionadas estão o telégrafo, o telefone, o fonógrafo, a fotografia, o cinema, o rádio e a televisão. Tudo relacionado com o registro e a expressão por meio de. Então, vamos lá, pessoal, seguindo então a correção da questão número 2. Então, nós temos que em um período de 150 anos, né, isso estava ali no nosso material, nos slides, né, as grandes descobertas e invenções marcaram, né, o devir humano, ou seja, nossa constituição enquanto um ser social, um ser de linguagem, né, um ser que quer interagir a todo momento. E a principal descoberta, pessoal, que está relacionada, não é isso? É com a eletricidade. Como assim, né? A partir da descoberta da eletricidade, né, o homem ele pôde chegar cada vez mais a lugares assim distantes, esse processo aí de se comunicar com o outro, essa interação social. Pensem hoje em dia, nós como nós nos constituímos hoje, né, esse devir, ele está sempre em transformação, né? Mas vamos pensar hoje, nós vivemos sem eletricidade? Impossível, né? Vamos pensar que essa relação, essa interação, ela poderia ocorrer sem a eletricidade? Obviamente que não, né? Então, é pensar nas transformações sociais, elas estão diretamente ligadas com a nossa transformação. Por isso que essa expressão, o devir humano, quer dizer, o que está por vir, mas o que está acontecendo também em termos de transformação social, né? Porque, volto a dizer, nós somos seres sociais, então uma coisa está diretamente relacionada à outra. Então, a principal descoberta, vamos voltar aqui ao slide,
novidade foi a escrita, a eletricidade, né? Como o homem produziu essa eletricidade, ele vai usar quais recursos? Recursos naturais, né? Recursos artificiais, como é que ele vai usar? E entre as invenções, né, depois da eletricidade, está relacionada à comunicação, não é isso? O homem precisa da eletricidade para ele poder fazer aí recursos tecnológicos para se comunicar cada vez mais com qualquer parte do mundo, não é isso? Então, a comunicação e quais os recursos que ele inventou depois da invenção da eletricidade? Telégrafo, telefone, né, o fonógrafo, a fotografia, cinema, rádio, televisão, enfim, todo aí esse aparato tecnológico. E todas essas coisas, né, está relacionado com o registro e a expressão de quê? Da nossa realidade, não é? O mundo que a gente vive, não é? A gente está a todo momento querendo expressar, querendo registrar a nossa realidade. E como é que a gente vai fazer isso? Por meio das possibilidades de linguagens, né? As diversas linguagens produzidas, né? Criadas e transformadas a cada dia pelo homem. Não é isso, professora? Vamos seguir então para a questão número 3? Podemos seguir? Parabéns aí aos alunos de Cujubim Extrema, conseguiram enviar a resposta aí da questão número 2. Que bom, que bom. Parabéns, viu, pessoal? Vamos lá para a questão número 3. Então, essa questão nós comentamos antes do intervalo, não é? Que eu pedi para vocês, convidei vocês a refletirem sobre essa relação. Qual a relação, então, da escrita com a agricultura? Me parece que dois polos, né, professora, tinham mandado também, conseguido enviar, né, a resposta dessa questão 3. Ela ainda não é uma resposta pessoal, né, porque como você tem que explicar uma relação, né, estava lá no conteúdo e nós falamos aqui, nós explanamos essa questão da relação da agricultura com a escrita, não é isso? Foi uma necessidade humana também, né? Do homem registrar, né, tudo que ele estava produzindo, o quanto que ele precisava produzir mais, né, a questão do tempo, ele tinha que fazer essa marcação, né, até da meteorologia, não é isso? A quantidade de grãos, ele foi vendo o tipo de terra e tudo isso. Então, os primeiros registros, como sempre, surgiram a partir de uma necessidade humana de registrar aquela parte ali de subsistência e depois tentar expandir mais, né? Então foram registros, como estava no caderno, registros econômicos, né? Então, como é que poderia ser a nossa resposta? Diga, até mesmo professora. a questão das trocas, né? Que se A fazia ali no comércio, exatamente. na agricultura, aí nesse início do comércio. E ele precisava registrar, exatamente, bem lembrado, professora. Para que a troca pudesse acontecer, ele podia pensar assim, como é que eu vou guardar isso na memória? Não. Então ele tem que registrar, não é? Para poder realizar aí esse primeiro, essa primeira dinâmica, digamos assim, econômica, né? Comercial, né? Tudo começou ali com a troca. Então, vamos ver a possibilidade de resposta para essa questão, tá? Então, nós temos a relação da invenção da escrita com a agricultura. Professora, você quer ler a resposta, por gentileza? Vamos ler aqui a resposta, e temos aí a Jéssica lá de Cujubim, o Delcinilo lá de Espigão. Deixa eu só conferir aqui se não, o Delcinilo de Cujubim e a Jéssica de Espigão, que enviaram aí as respostas, né? Não idêntica a que está aqui, mas corretas, tá? Eu achei até interessante aqui que o Delcinilo de Cujubim colocou: o agricultor foi o primeiro a se organizar pela escrita para controlar, organizar o seu plantio, culturas e produção. Nossa, muito boa a resposta. Bem resumida, né? Bem resumida, bem sucinta, mas bem clara, né? Com certeza. E a Jéssica colocou: através da escrita eles puderam registrar com cuidado a delimitação, né, do espaço, o direito ali à propriedade, produção e circulação de bens.
Claro, né, pessoal, porque se está registrado, né, está documentado, ele precisava da escrita, não é isso? Para registrar, para fazer os documentos. Até antes a gente ouvia muito falar, né, que aquele terreno eu adquiri através de posse. Né? Que é isso? A família, né, registra lá que aquele terreno vai ser passado, né, para os filhos e tal. Bem interessante, Jéssica, parabéns. E bem pensado ali para a Jéssica, bem ela pensado, colocou, né, no final ali, e circulação de bens, que a questão ali da troca mesmo. Da troca, né? Tanto da mercadoria, quanto também vamos pensar aí na questão da propriedade. Parabéns, viu, Jéssica? A própria moeda, né, Jéssica, a moeda, se nós pensarmos bem, ela tem lá colado com ela, tem o cunho, né? Ela é cunhada, tem o valor, mas esse valor, ele é estipulado, ele é registrado através de quê? Da escrita, não é? O agricultor, o produtor, ele vai vender, vai trocar determinada quantidade, né, de feijão, por exemplo, que ele plantou, de milho e feijão. Então, ele vai precisar de fazer o registro, né, através da escrita, para que o negócio dele, né, a troca, o comércio dele possa se desenvolver cada vez mais. Olha, parabéns, Jéssica, eu gostei bastante da sua contribuição e o Delcinilo de Cujubim. O Delcinilo de Cujubim, viu? Parabéns, muito obrigada pela participação de vocês. Vamos ver a última, Vamos nossa ler última a nossa questão. humilde resposta, professora? Ah, sim, professora, vamos lá, professora. Ao inventar a agricultura para produzir alimentos e fixar-se em algum território, o homem teve a necessidade de registrar mais cuidadosamente informações concernentes à delimitação de espaços e direito de propriedade, bem como à produção e circulação de bens. Portanto, os primeiros documentos escritos são registros contábeis patrimoniais. Vai bem ali ao encontro do que a Jéssica colocou, apontou. Não é isso? Então, essa necessidade de registrar, né, de controlar até os seus bens, os seus patrimônios, não é isso, professora? Parabéns aos dois alunos. Eu gostei porque assim, dá para perceber que eles entenderam e responderam aí com as suas palavras. Com as suas palavras, isso é importantíssimo, pessoal, assim, ó, isso é produzir conhecimento, né? Vocês, a partir de uma interação aqui nossa, né, nós não exatamente colocamos dessa maneira, mas vocês, conseguiram assimilar bem, produziram aí o conhecimento de vocês. Isso demonstra, né, que vocês foram além do aprender, vocês apreenderam, né, o conhecimento. Então, tomou para si, juntou aí o conhecimento adquirido com o conhecimento, né, com a sua experiência, e aí teve uma resposta, um retorno, já aí com as tuas palavras. Parabéns a todos os alunos. E fazendo uma relação, aproveitando aqui o comentário da professora Dinalva, esse é o nosso papel enquanto educadores dentro hoje do espaço escolar, dentro da escola. Porque pensem a quantidade de informações que os nossos alunos têm diariamente, né? Então, hoje em dia, o papel do educador, seja professor, seja quem trabalha na biblioteca, seja quem trabalha no espaço ali, na manutenção da escola, né, no espaço de computação, né, de computador, né, nas mídias e tal, o nosso papel enquanto educador é esse, é fazer com que o aluno ele possa, a partir de uma informação, né, das informações que a escola está a todo momento passando para ele, transmitindo para ele, ele conseguir aprender essa informação e transformar, desenvolver, né, o seu senso crítico, o que ele pensa, o que o aluno pensa sobre determinado assunto, determinado conhecimento. E isso é cada vez mais você produzir conhecimento. Ótima participação de vocês, muito obrigada, e eu tenho certeza que o pessoal que não está participando, não está se manifestando, é porque não está com dificuldade de acesso ao chat, viu? Mas é isso aí. Vamos continuar então. A nossa questão número 4, aí sim ela é uma questão mais pessoal, não é isso, professor? Você pode ler, por gentileza? Ela já começa aí bem subjetiva, né? Para você, as mídias podem ser consideradas espaços culturais e educativos?
não é só a pergunta aí, não basta você responder o que é, né, se as mídias são, mas justificar ainda a sua resposta. Então, se sim, justifica, se não, justifica, né? Pelo nosso estudo, é claro que vocês vão dizer que sim, mas não basta um sim, nós queremos aí a justificativa. E aí, o Delcinilo, lá de Cujubim, já mandou aí, já enviou a resposta da questão 4, professora. Ele disse assim, que sim, que a mídia pode ser usada para trabalhar e desenvolver espaços culturais, pois é um meio de comunicação que abrange muita gente ao mesmo tempo. Precisa ser usada para o bem do próprio homem e da educação. Muito interessante aqui a parte da educação, né? Importantíssima. E acabávamos de comentar a respeito disso, né? Que a comunicação, né? Todo esse aparato aí que o homem desenvolveu, né? A tecnologia, nós, enquanto educadores, a gente tem que trazer tudo a nosso favor, né? Ao nosso favor no sentido de trabalhar essas informações que são múltiplas, gente. Imagine a quantidade de informações que os nossos alunos ali têm acesso num aplicativozinho de um celular, de um iPhone, ele tem contato com o outro lado do mundo, né? O que está acontecendo aí em tempo real. Então, o que nós, enquanto educadores, qual é o nosso papel, né? É tentar nortear os nossos alunos e trazer todo esse material, todo esse aparato a nosso favor, para que cada vez mais o aluno possa produzir conhecimento. A partir das informações que ele recebe, né? Ele recebe essas informações, produz ali o seu senso crítico, né? A sua opinião, a sua visão, enquanto visão de mundo, principalmente, enquanto um ser que interage, né? Ele vai produzir cada vez mais linguagem. Então, uma outra possibilidade de resposta, né, mas humilde de novo, né, professora, porque a resposta está excelente, que é a contribuição aí do Delcinilo. Delcinilo de Cujubim. Do Delcinilo de Cujubim, tá? Mas vamos ler também a nossa humilde resposta para outras que porventura ainda não tinham feito, né, possam acompanhar. Então a gente tem uma possibilidade de resposta. Por favor, professora. Sim, pois constituem instrumentos importantíssimos para a divulgação de mensagens e propagação de conhecimento. São os conhecimentos e as tecnologias mais recentes criadas para produzir, armazenar e transmitir dados e informações à distância, pelos sinais eletromagnéticos que mudam linguagens, modos de pensar e usar o intelecto e a comunicação no devir humano. Olha aqui, ó, usar a comunicação no devir humano. Então, pessoal, como no início do nosso encontro nós falamos, né, essa relação direta de nós, seres humanos, né, enquanto seres sociais, né, seres que precisam interagir a todo momento, e para que essa interação aconteça, seja no espaço escolar, seja no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa essência enquanto ser humano, né, ela está diretamente relacionada com o quê? Com essa capacidade nossa de desenvolver a linguagem, conhecimento, os nossos registros, não é isso, professora? Então, eu acho que o conteúdo, especificamente desse nosso encontro aí de hoje, ele é fundamental para a gente pensar, para a gente continuar pensando assim, o nosso papel enquanto educador. Isso mesmo. E aí, se ficou aí alguma dúvida a respeito da mídia, da educação, né? Não se preocupe, né? Esse conteúdo, ele continua aí no nosso sexto encontro. Nós ainda vamos falar de mídia, né? É o nosso próximo conteúdo aqui. Mídia é só uma introdução, nós vamos falar aí no próximo encontro. E vocês aí já vão pensando, já podem pesquisar a respeito da mídia, da relação da mídia e na educação. E aqui, como o Delcinilo falou, né? Que essa mídia ela pode ser usada para o nosso bem, para o bem da educação. E você já pode procurar aí formas, né, de utilização aí da mídia dentro da escola, né? E você, como profissional da educação,
que tipo de mídia você pode trazer aí para dentro da escola e como, né, utilizá-la para o bem da educação, para o bem aí do nosso público-alvo, que são aí os estudantes, né? Você hoje aqui está aqui estudando, mas você é um profissional da educação e vai transmitir aí também conhecimentos, né, direcionar os alunos aí dentro da escola. E só para... Muito obrigada, viu, professora, pela sua contribuição. E só aqui fazendo um comentário, assim, bem pessoal, mas que dá muito certo, pelo menos comigo, assim, é quando a gente coloca os nossos alunos, né, seja em qualquer ambiente que for, né, você vai trabalhar na informática, você vai trabalhar na biblioteca, você vai produzir uma revista digital, então, o quanto isso incentiva os alunos a buscarem, não é? Então, nós, educadores, a gente tem que estar fazendo esse link aí, de usar o espaço escolar, né, o espaço da escola, para produzir cada vez mais conhecimento. E não só passar as informações, não é? Sem acompanhar, sem levar em conta essa questão da transformação da nossa própria essência. Olha aí, o nosso devir humano está diretamente relacionado com a linguagem, com a tecnologia, né, com a mídia. Então, no nosso próximo encontro, vamos falar justamente dessa relação aí tão intrínseca nos dias de hoje da mídia na educação, né? Enquanto para a gente pensar aí o nosso papel de educador. Então, pessoal, é isso. Professora, vamos já nos despedir, né? Vamos sim, mas antes mandar um abraço aí para todos os alunos de todos os polos, Cerejeiras, Guajará, Extrema, né? Eu não vou falar todos os nomes aqui porque eu não decorei todos, né? Mas eu estou pensando mais aí em Guajará e Cerejeiras, Extrema, e Costa Marques, que ficaram aqui entrando e saindo do chat sem poder postar nenhum comentário, né? Porque estava com dificuldade de acesso. E aí Cujubim, Espigão, deixa eu ver mais quem aqui, Alta Floresta, que estavam aqui, mas só Cujubim e Extrema e Espigão conseguiram postar. Então, assim, um abraço a todos, independente de você ter conseguido hoje postar teu comentário ou não, e que no próximo encontro aí o nosso sistema esteja mais a favor aí, porque até o administrador entrou hoje aqui no chat, mas a gente ainda continuou com problema. Abraço a todos. É isso aí, pessoal. Assim, o importante é que vocês leiam, retomem tudo que já foi trabalhado, né? Porque esse caderno, esse material, se vocês perceberem bem, a gente está sempre retomando, né? Sempre falando aí a questão da linguagem, fazendo essa relação, né, com o homem, a interação social e a questão da educação, né, que é o nosso foco maior enquanto educadores, pensar o nosso papel de educador utilizando aí esse nosso poder de comunicação, não é isso? Então, eu me despeço aqui mais engrossando aí a fala da professora Dinalva, no sentido só de agradecer a vocês, né? Agradecer ao pessoal que estava a todo momento no início tentando entrar. A gente viu aqui que vocês, muita gente entrava, né? Mas aí o sistema estava muito instável e aí acabava saindo. Mesmo assim, muito obrigada pela colaboração. Quem conseguiu aí entrar, né, o pessoal de Espigão, o pessoal de Cujubim, então, muito obrigada. Então, retomem aí essa aula, esse conteúdo, né, façam as leituras, se vocês tiverem materiais interessantes que abordem esse assunto, é sempre bom, né, a gente buscar também outras informações, outras fontes, não é isso? E agradecer a vocês e dizer que eu já estou aqui esperando ansiosa para o nosso próximo encontro. Quer falar mais alguma coisa, professora? Então é só. Até o nosso 6º encontro. Até lá, pessoal. Muito obrigada. Bons estudos. Continuem aí a fazer as leituras de vocês, tá bom? Tchau.